Fala galera, eu sou o Roberto e hoje estamos aqui para falar como a literatura e os filmes podem gerar grandes HQs. Eu vou me basear aqui dando alguns exemplos de HQs de sucesso que foram baseadas em outras mídias e dar uma pequena introdução antes dos exemplos aqui e concluir como que a gente pode estar fazendo isso para o nosso mercado nacional. É interessante ver que não é de hoje que isso acontece. Se a gente pegar um dos maiores super-heróis aí de todos os tempos conhecidos, que é o Batman, ele tem influência na literatura. Essa parte detetive do Batman, ela é totalmente concebida do Sherlock Holmes, que veio da literatura. Então a gente já tem uma base de um super-herói que teve grandes influências da literatura. No mesmo universo do Batman, a gente pega o Coringa, né? Um dos maiores vilões aí do Batman de todos os tempos. Baseado no visual do filme O Homem que Ri, que é um filme antigo, né, em preto e branco ainda. Então você vê ali várias características do Coringa que ajudaram a criar o personagem. E também esse filme ele já é baseado num conto do Júlio Verne, né, ainda do século XIX. Então você vê como numa pequena introdução a gente já coloca o Batman na literatura e no cinema, né? São dois personagens ali principais que já tiveram inspiração nesse meio. E por que a gente tem que falar sobre isso? Porque é o seguinte, quando a gente vai fazer um produto, a gente tem que buscar meios, né, de inspirações, porventura em outras mídias. Porque o que acontece? Senão a gente fica batendo e fica reciclando sempre a mesma coisa. Então você quer fazer uma história de super-herói, algo diferente, mas você só lê HQ e ainda HQ de super-herói, então você vai praticamente ser influenciado por outros que você já viu. Dificilmente você vai ter ali uma concepção, uma ideia diferente. Então por isso que quando a gente entra para essa questão mesmo de super-herói, a gente vê muitos personagens parecidíssimos com outros. A Image Comics mesmo é o exemplo disso, né? Você pega os personagens que ela criou ali na década de 90, você pode comparar com vários da Marvel, da DC, né? Com algum visual um pouco diferente de uniforme, uma origem, um poder, mas você bate o olho e você fala, esse é o Wolverine, esse é o Superman, esse é o Homem-Aranha. E vai por aí. Então, assim, difícil você pegar um produto original porque você já está pegando uma pré-concepção da mesma mídia. Fica difícil você pegar e fazer alguma coisa diferente, porque como que isso vai gerar uma criatividade para você em cima desse material? É quase improvável, né? Então, os autores, roteiristas, eles têm que procurar a literatura, o próprio cinema, para trazer daquela mídia ideias diferentes que não teve ainda na mídia das HQs. E aí, ó, eu vou dar agora 3 exemplos aqui de sucesso, personagens de sucesso, séries de sucesso, que os autores foram, né, na literatura e nos filmes para trazer algo diferente pra gente. Vamos lá, eu vou começar aí com o Alan Moore e comparar a obra dele aqui. A gente podia usar muitas aí, mas vamos comparar aqui a Liga Extraordinária. A Liga Extraordinária, ele teve a ideia de pegar personagens já da literatura mundial, famosos, e fazer uma espécie de um supergrupo com isso. Então, assim, aquela ideia praticamente, né, de super-heróis, né, de um grupo de super-heróis, né. Na verdade, algum vai ter uma habilidade diferente e ele trouxe da literatura. Então a gente pode colocar aqui como exemplo, lá que aparece o Homem Invisível, é um personagem da literatura aí, criado aí já há muito tempo. Aí você pega o Mr. Hyde, que é do romance ali do médico e do monstro. Então, e ele não se preocupa em ficar contando o que está acontecendo com o personagem. Ele joga ali e a maioria dos personagens são muito conhecidos, então ele não perde tempo com isso. Ele colocou também o Alan Quarterman, das Minas do Rei Salomão, o Capitão Nemo, do Júlio Verne, e ele vai colocando outros personagens, né? Teve várias séries aí da Liga Extraordinária, ele vai acrescentando outros personagens, vai colocando, mas ele começou uma formação básica. Então é muito legal também, porque a partir desse momento que ele faz isso, ele desperta o interesse do leitor de conhecer
também originalmente esses personagens. Então é muito legal porque dá uma impulsão para a pessoa ir para a literatura. A pessoa começou no quadrinho e aí ele criou algo totalmente diferente. Aí você vê que o filme foi adaptado para o cinema e ele fez várias continuações. Então ele trouxe uma ideia, né, ali até já pronta da literatura, mas que não tinha ainda para os quadrinhos. Né? Apesar de já ter algumas adaptações, por exemplo, até do Homem Invisível em quadrinhos, ele deu uma nova roupagem, né? Porque ele colocou o grupo junto, né? Como se naquele mundo todos esses personagens existissem. E ele fez uma belíssima história, né? Porque ele, além de tudo, ele é um ótimo escritor, então ele trouxe algo novo e entregou um roteiro muito bem feito. Agora vamos pro Neil Gaiman, com a série famosa Sandman. Ele trouxe vários elementos, não só da literatura, como de mitologias também, né? Então ele apresenta o Thor, da mitologia nórdica, ele apresenta vários personagens aí da mitologia grega, a gente pode citar aqui a Calliope, e da literatura, por exemplo. Ele já fez uma história que, dentro do Sandman, é a adaptação do Sonho de uma Noite de Verão, que veio do Shakespeare. Então, ele coloca o Shakespeare dentro da história. Então, assim, como se o Shakespeare, ele criou essa peça para o Morpheus, né? Ele vem para criar a primeira vez, aprenda por Morpheus, e essa história ganhou um monte de prêmio, né? E isso foi uma das histórias aqui que eu contei. E você vê que é interessante, quem acompanhou já o Sandman ou não, a gente dá um prelúdio aqui, né? No primeiro arco, o primeiro arco de história do Sandman, ele tem ainda os super-heróis da DC Comics, interliga ali com o Constantine, com o Batman, né? Todos esses personagens ali da DC aparecem no primeiro arco. Era o início, né? E depois ele acaba saindo dessa linha. Ele fica mais na linha da literatura, a linha das mitologias, é uma questão até bíblica também, né? Tem a citação lá de Lúcifer e outros personagens ali, Caim e Abel. E aí ele junta tudo isso com o mundo do sonhar aí, o Morpheus, e ele cria toda uma atmosfera diferente. O próprio personagem de Sandman, ele deu uma nova roupagem, né? Nem parece mais o personagem, porque era aquela época de reformulações de personagens, né? Então ele até coloca, ele ainda faz uma homenagem ao Sandman original, que até fez parte da Sociedade da Justiça, ele coloca lá, mas ele foi para um outro caminho. E de onde que ele trouxe tudo isso? Mais uma vez aí, como a gente comentou, da literatura. Ele trouxe, e agora você vê que, mais uma vez, ele fez toda a série Sandman, depois ele fez especiais, um monte de coisa. Até hoje ele está criando coisas novas aí do Sandman, porque foi sucesso, porque era algo diferente que as pessoas não tinham visto em quadrinhos ainda. E agora, né, vai sair em breve aí uma série adaptada da HQ. Então isso é fantástico, a pessoa trazer uma nova concepção para os quadrinhos, e as pessoas não percebem isso, porque muitas também do meio de quadrinhos, às vezes as pessoas não consomem tanto literatura ou cinema, então é uma coisa completamente original, não só naquela mídia, mas até porque a pessoa já consumiu e já leu. Agora, já que a gente já falou dois aqui de literaturas, né, os dois depois também migraram, né, já vieram de uma mídia, participaram para a segunda e foram para a terceira, né, cinema, série. Vamos falar uma agora que veio dos cinemas, né, dos filmes, e foi introduzido para HQ. Eu vou citar aqui o Santos dos Assassinos do Garth Ennis. Para quem não conhece, o Santos dos Assassinos é um dos personagens da série Preacher. Ele teve uma minissérie lançada originalmente nos Estados Unidos em 4 partes, né, um especial para contar a origem dele. E se você pegar a origem dessa história do Garth Ennis, trouxe um dos últimos faroeste do Clint Eastwood, Os Imperdoáveis. É um filmaço. É um filme que o Clint traz um aspecto pesado para o filme, mas ele tem todos os elementos do faroeste clássico, né? Confrontos, mortes, vingança. A vingança, eu acredito que sempre é um prato cheio para os westerns. Então, se você pegar a semelhança dos dois e a narrativa também, de como contar a história, o Garth Ennis já introduz aquilo como parecendo um filme, sabe? Já está preparado, né? E ele trouxe um novo aspecto, né,
Ele já estava ali no meio dos anos 90, onde o faroeste já estava perdendo força. Ele trouxe um personagem novo e deu, né, aquele gás de novo pro gênero, né? Então, assim, na origem dele, ele conta naquela época realmente do faroeste. Ele introduz o sobrenatural também na história dos Santos Assassinos. Isso que é muito legal, né? Começa como uma história comum, normal de faroeste, e no finalzinho ele introduz ali um sobrenatural e ficou sensacional. Então ele trouxe de novo de uma outra mídia, ele não foi na mesma mídia procurar, né? Ele foi numa mídia diferente, trouxe uma narrativa própria daquele meio e introduziu. E o resultado foi aí, né? Mais uma vez, você vê, coincidentemente, os 3 exemplos, o Preacher virou uma série de TV também, né? Então você vê, o sucesso nessas mídias faz ela até voltar, né? Aqui no caso, ele começou no cinema, foi para os quadrinhos e voltou, né, como uma série de TV. E isso porque é um dos personagens só. E você vê que no Preacher é o único dos especiais que ele desenvolveu em 4 partes. Os outros todos foram uma parte só. Então ele sabia já a força do faroeste também. Então ele já juntou e trouxe esse público para a série do Preacher, né? É um faroeste moderno, depois que o Santos Assassinos também participa aqui da série principal. Então, concluindo, a gente pega já esses exemplos aqui dos grandes escritores ali do finalzinho do século XX e que ainda estão na ativa. Ali o exemplo que a gente deu do Batman. Vamos trazer tudo pra cá e vamos perceber que a gente tem que ir atrás dessas mídias, a gente tem que consumir. Você que está querendo escrever uma história, principalmente isso é um conselho para os roteiristas, né? A gente tem que consumir literatura. Não adianta, você quer fazer quadrinhos só lendo quadrinhos, não faz sentido. Você pode ser bastante criativo e conseguir ter umas ideias boas, mas dificilmente. Quando você expande os seus outros meios de entretenimento, de conhecimento, você ir atrás de filmes, tem grandes clássicos dos filmes. Você pega o Cidadão Kane, um filme aí que, para quem gosta de cinema, é um filme clássico. Metrópolis, que é um filme super bacana aí também, em preto e branco. Então, assim, vários filmes antigos, né? Eles têm toda uma carga. Por exemplo, você quer fazer uma história de vampiro, pega o Nosferatu clássico, né? Bebe dessas fontes do cinema ainda dos anos 30, 40, sabe? Tem muita coisa boa que pode trazer e boas ideias aqui para os quadrinhos inovadoras, né? A gente tem que parar de consumir só um meio, né? E trazer novidades. Algo que as pessoas não viram na mídia dos quadrinhos ainda. Quer construir uma história diferente? Leia e consuma mídias diferentes. Aí vai despertar a criatividade e a imaginação para fazer histórias originais para os quadrinhos. É isso que a gente precisa. É isso que o público quer. Não quer mais do mesmo, não quer os recicláveis. A pessoa quer algo original, algo novo, algo bem construído, bem escrito. Galera, quem gostou aí do vídeo, curte, compartilha. Se não é inscrito ainda, se inscreva, toca no badalo para receber notificações e ajuda a gente aqui a continuar produzindo material de qualidade e melhorar nosso engajamento. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Valeu!